Pronto. Já estamos gravando. Bom dia de novo. Hoje a gente vai começar a tratar, né, a discutir o análise do comportamento ou o behaviorismo e comportamentalismo. Quando eu falo behaviorismo, comportamentalismo, eu estou falando da teoria, né, a análise de comportamento é o uso que se faz dessa teoria. E aí, o texto que vocês leram foi um texto mais introdutório, falando sobre os conceitos base da teoria da análise do comportamento. E eu digo conceitos base porque são os conceitos que primeiro foram descobertos e construídos por Pavlov. Mais recentemente, ou talvez mais, eu não sei se eu poderia dizer mais contemporaneamente, a gente conhece o comportamentalismo muito por Skinner, né, que é um autor que vem depois e que traz uma outra dimensão para essa discussão. Eu confesso para vocês que eu estou considerando muito seriamente, a depender, né, do ritmo da nossa discussão de hoje, de passar mais um texto para vocês, justamente para vocês entenderem um pouquinho qual é essa virada que Skinner vai dar e como é que ele vai trabalhar a teoria, tá? Mas hoje a nossa pretensão é muito a de falar sobre a construção de Pavlov e o uso que John Watson faz também dessa teoria. John Watson sendo um psicólogo que se apropria desses experimentos de Pavlov para pensar a análise do comportamento em seres humanos, tá? Então, para começo de conversa, a primeira coisa que eu avalio ser importante falar para vocês é o seguinte: a gente até aqui estava falando, né, em termos de corrente teórica, a gente estava discutindo psicanálise. A psicanálise ela tem uma perspectiva bastante diferente do behaviorismo, do comportamentalismo. Vocês devem ter notado isso da leitura que vocês fizeram, né? A psicanálise ela já nasce com uma perspectiva clínica, justamente porque ela nasce no campo da medicina. Freud era um médico, os professores dele eram médicos, os companheiros de trabalho e de estudo dele eram médicos. A psicanálise ela se destaca do campo da medicina posteriormente. Então, ela já nasce nessa perspectiva clínica, tá? O comportamentalismo, não. O comportamentalismo, ele nasce dentro de uma perspectiva de pesquisa mesmo, e de pesquisa de caráter positivista, que é uma concepção de entender o seguinte: eu só vou legitimar uma pesquisa na medida em que eu consigo verificar, na medida em que ela me traz elementos observáveis, né? Então, o behaviorismo nasce nesse campo. Posteriormente, quando ele é apropriado, primeiro por Watson, depois por Skinner, como um campo possível de estudo psicológico, de pesquisa dentro da psicologia, é que ele também vai ser constituído enquanto uma prática clínica. E aí a prática clínica é o que a gente vai chamar de análise de comportamento, né? Qual o uso que se faz dessa teoria para conseguir entender o comportamento humano e para conseguir, de algum modo, me desculpem a palavra, porque vai faltar uma melhor do que essa, manipular e controlar o comportamento, né? Então, a origem dessas duas teorias vem de campos e vem de lugares muito diferentes. E isso, por si só, já demarca aí um certo lugar e uma certa possibilidade de fazer. A gente, logo no início dessa disciplina, a gente fez uma discussão muito profunda, que acabou sendo bem longa e demorada, mas né, que eu avalio que foi importante que a gente tenha
caminhado por aí, e que era justamente para a gente entender que a psicologia ela não pode ser desvinculada da prática social. Quando a gente pensa sobre pesquisa em psicologia ou sobre estudo psicológico, a gente está pensando necessariamente de como é que a psicologia consegue se constituir enquanto um campo de saber que vai atravessar essas práticas sociais, ou que vai ser atravessada, melhor dizendo, por esse campo das práticas sociais. Então, tanto a psicanálise quanto o behaviorismo, eles vão também trazer essa dimensão. Percebam que a psicanálise, ela nasce na Áustria, ela nasce na Europa, ela nasce dentro de um campo de pesquisa médica na Europa. O behaviorismo nasce numa outra perspectiva de pesquisa positivista nos Estados Unidos. Então, existe aí, inclusive, um contexto social e cultural que viabiliza essas duas dimensões, essas duas construções teóricas completamente diferentes. Dito isso, a gente já entendeu que são diferentes, e eu acho que na leitura que vocês fizeram já ficou claro que é bem diferente, que tem uma proposta de compreensão muito diferente. A gente volta àquela discussão também lá no início da disciplina. Como é que duas teorias tão diferentes são ambas legítimas? Será que é possível legitimar, enquanto ciência, duas perspectivas que são tão distintas e que têm como objeto, né, o mesmo objeto? Sim, justamente porque quando a gente pensa em pesquisa psicológica, a gente está pensando nesses atravessamentos. Vocês lembram que a gente falava, né, de 3 atravessamentos, que era a questão dos conceitos filosóficos, das práticas sociais e da pesquisa, né, da teoria mesmo, na perspectiva do método de pesquisa. Então, são essas duas teorias, elas vêm de lugares diferentes, elas trabalham em perspectivas diferentes e elas usam lentes diferentes para fazer essa leitura do indivíduo ou do sujeito, tá? Do ser humano. E é por aí que a gente tem que entender, é por aí que a gente vai pensar nessas diferenças e nas possibilidades que cada uma das teorias vai trazer para fazer essa leitura. Outra coisa que é importante a gente entender é que, não sei se chama a atenção de vocês quando vocês fazem a leitura do texto, mas o behaviorismo ou comportamentalismo, ele se propõe enquanto uma teoria da aprendizagem. Veja, quando a gente pensa sobre o comportamento humano, ou as descobertas ou as construções que Pavlov e Watson vão fazer sobre o comportamento humano, a gente está pensando também sobre a perspectiva de aprendizagem. É que o treino desse comportamento ou a interferência nesse comportamento implica numa concepção de aprendizagem do sujeito. Ele vai aprender e esse aprendizado implica numa mudança de comportamento, né? Então, quando a gente pensa, eu vou antecipar um pouco a questão. Quando a gente pensa numa resposta condicionada, a gente está dizendo o seguinte: eu aprendi a estabelecer uma resposta X para um estímulo que antes era neutro, para um estímulo que antes não estabelecia essa mesma resposta. E quando eu faço essa associação, eu estou aprendendo a dar essa resposta para aquele estímulo, tá? Então, percebam que a ideia de se analisar comportamento vai muito nessa perspectiva do que é que a gente pode entender sobre as perspectivas de aprendizagem do sujeito humano
e como é que a gente pode interferir ou contribuir nesse processo, né? Como eu já falei um pouco lá no início da aula, que a gente ainda está no início, mas assim, falei alguns minutos atrás, o behaviorismo ele é uma teoria de caráter positivista. Ele está aqui pensando o tempo todo numa perspectiva de ciência que é uma perspectiva mais exata, né? Assim, no sentido de que existe uma sistematicidade que implica em abdicar completamente da metafísica, por exemplo. Então, a gente só vai considerar o que é observável, o que é que eu consigo ver e o que é que eu consigo verificar de forma explícita. Então, o comportamento, ele vai ser entendido aqui justamente como essa possibilidade aí de... Aliás, deixa eu melhorar essa elaboração. O comportamento é uma forma... é a forma explícita. É a forma como eu consigo mostrar para o mundo ou explicitar, né, sobre a maneira que eu entendo as coisas, sobre como é que eu me sinto em relação às coisas. E essa dimensão do sentimento é o Watson que vai trazer para o behaviorismo, tá? Então, o que a gente tem que entender, é isso que eu estou tentando colocar aqui para vocês, e eu não sei se eu estou sendo clara o suficiente, é que quando a gente pensa em comportamentalismo, a gente está pensando numa perspectiva teórica que toma como referência não mais essa subjetividade ou essa intimidade da maneira que a psicanálise fazia, ou faz, na verdade, né? Ele não vai levar em consideração esses sentimentos profundos e desconhecidos. O que o behaviorismo faz eu poderia arriscar em dizer que a virada dele é oposta a isso. É tipo assim, o que é que a gente consegue visualizar? E o que é que a gente consegue manipular cientificamente? O que é que dá para ver nos comportamentos, inclusive a respeito das emoções, inclusive a respeito dos valores que estão ali mobilizando esse tipo de comportamento, tá? Mas o trabalho que eu faço é nisso que se demonstra, é nisso que se apresenta de forma pública e explícita. Então, gente, deixa eu só começar, né? Eu tô aqui falando sem parar, mas eu acho importante eu colocar uma questão para vocês, né? E nesse momento ainda não precisam ser as debatedoras, mas se quiserem também fiquem à vontade. Mas eu queria perguntar para vocês, né? Assim, depois dessa leitura que vocês fizeram do texto, ou pensando sobre comportamento humano, né? Sobre os nossos comportamentos, como é que vocês entendem que a gente aprende certos comportamentos, né? O que é que significa isso? O que é que significa a aprendizagem de comportamentos ou a aquisição de determinados comportamentos, pensando em termos de vida social, de nosso desenvolvimento enquanto seres humanos? Alguém arrisca? Bom dia, professora. Bom dia, Nalanda. Eu não sei se é a resposta certa, mas depois da leitura, eu percebi que muitas das questões que estavam sendo tratadas ali no livro já aconteciam na vida sem a gente perceber, como em filmes mesmo, a gente sempre vê as situações que alguns personagens sofriam um acidente e logo depois, com alguns fragmentos que aconteciam no dia a dia, eles ficavam com alguns tipos de medo, ou até mesmo na nossa vida, a questão de traumas anteriores vão surgindo depois. Então, Uhum. acho que é basicamente isso. Sempre esteve presente, mas com a leitura a gente consegue observar melhor quais são esses acontecimentos. Uhum. Massa. Obrigada, Nalanda. Alguém mais? Professora, Quem está falando? Rebeca, Oi, Rebeca. Pode falar.
Então, professora, com a leitura eu também percebi que a gente adquire esses comportamentos também por meio de hábitos. Eu não sei se está correta essa minha visão, mas com hábitos constantes a gente consegue obter, né, esses comportamentos. Eu também vi por esse lado. Uhum. Rebeca, acho que você traz uma questão que é bem interessante, assim. Qual seria a diferença? O que é que vocês acham? Seria essa diferença entre hábito e comportamento? Será que existiria uma diferença nesse sentido? O que é que distingue o que a gente chama de hábito para o que a gente chama de comportamento? Professora, eu também não sei se vai fazer muito sentido, mas eu acho que o comportamento ele já é uma resposta, mais automática. Digamos que o hábito seja mais voluntário e o comportamento seja mais automático, assim, involuntário mesmo, seja uma resposta a um determinado estímulo. Uhum. Vamos pensar sobre isso. Alguém mais? Cecília, pode falar. Oi, gente, bom dia. É só um comentário, porque Rebeca e Fátima começaram. Foi Rebeca? Eu nem sei. Que começou a trazer essa questão do hábito. E aí, quando eu estava lendo o texto, me pareceu muito com aquela teoria do hábito que Hume traz, daquela história de que a gente espera que as coisas aconteçam, porque em um dado momento assim foi, e a gente se condiciona com isso. Aí é uma dúvida para saber se tem esse viés empirista na teoria do behaviorismo. Uhum. Sim, com certeza. Eu não saberia te dizer, Cecília, se existe essa leitura, né, assim, direta, esse beber da fonte de Hume diretamente. Mas, com certeza, a perspectiva empirista faz parte aqui de uma das dimensões que sustentam o behaviorismo enquanto teoria científica, tá? Justamente por essa perspectiva que eu estava falando. A perspectiva científica do comportamentalismo ou do behaviorismo é justamente esse entendimento de que eu só tenho como fazer uma pesquisa, só tenho como estabelecer como campo de saber algo que está à vista, né? Eles não vão trabalhar com a perspectiva metafísica, como a psicanálise faz, que a psicanálise Freud chama de metapsicologia, né? Que é justamente porque vai se levar em consideração um campo que é inacessível pela consciência humana. E aí a gente vai especular, a gente vai trabalhar com alguns elementos que possam nos levar àquele conhecimento, mas que é um conhecimento que está escondido, que está oculto. No behaviorismo, não. No behaviorismo, a gente vai sempre trabalhar com o que está explícito, né? Com o que está posto em termos de expressão mesmo do comportamento. Então, com certeza, a gente pode dizer que essa perspectiva do empirismo está aí colocada como com essa dimensão filosófica que embasa a teoria, tá? E aí, alguém mais? Então tá. Então vamos seguindo. Eu achei muito legal, eu vou começar pelo comentário de Nalanda, porque Nalanda já trouxe uma perspectiva bem psicológica para a discussão, né? E porque, veja, quando Nalanda diz assim, olha, são coisas que já aconteciam, mas que a gente vai dar uma dimensão, um status aí de conhecimento científico, uma compreensão para aqueles eventos, aí Nalanda vai trazer a questão dos traumas e dos medos, né? E aí é interessante pensar como que a gente volta a essa ideia do trauma, né? Vocês devem lembrar que eu repisei várias vezes
a concepção de trauma da psicanálise. A concepção de trauma da psicanálise é completamente diferente dessa concepção que a gente está pensando aqui, tá? Mas, no fim das contas, quando Nalanda diz que existe aí, né, que se constituem traumas, é porque a gente já tem um entendimento final do que é esse trauma, que é justamente a vivência de uma situação que a gente, por alguma razão, não consegue mais enfrentar, né? E aí, no sentido do resultado final, do que a gente chama de trauma, a gente pode identificar de uma mesma forma. Se eu disser, por exemplo, que eu tenho um trauma que eu tenho um trauma e eu não consigo ficar em lugar fechado, né? E aí eu tenho toda uma história para contar. A leitura que eu posso fazer no sentido da constituição desse trauma, né? De como é que ele se formou e de como é que eu vou desmontar ele dentro da psicanálise e do behaviorismo são diferentes. Mas, no fim das contas, a gente consegue identificar que, olha, eu tenho um trauma e ele se deu aqui, e ele me diz algo sobre uma vivência prévia. Nessa teoria que a gente está estudando aqui, de fato, a ideia do trauma ela está muito mais ligada a essa ideia que a gente tem no senso comum, que é de uma vivência prévia que produziu aí um efeito, né? Que produziu que mobilizou uma resposta, e aí a gente começa a não querer mais lidar com aquela situação para não ter a mesma resposta, para não sentir a mesma coisa, né? Então, eu não sei se está ficando claro para vocês, mas é só porque eu estou querendo marcar essa distinção. Quando a gente pensa em trauma na psicanálise, a gente pode pegar o mesmo exemplo e na psicanálise a gente vai dizer assim, tá, isso se constituiu enquanto trauma, porque no momento da vivência eu não tinha capacidade de elaboração, né, ou de enfrentamento emocional daquela situação. E aí eu vou tentar reconstituir essa história para que eu possa agora dar para ela esse lugar, dar para ela essa significação, colocar ali as palavras que não puderam ser postas para permitir que isso deixe de se constituir como um trauma. No behaviorismo, a gente pega o mesmo exemplo do trauma e a gente vai pensar o seguinte: algo aconteceu que estabeleceu uma resposta X, uma resposta desagradável, e que eu associei com outra situação. E aí eu não consigo mais vivenciar aquilo porque ele vai automaticamente me remeter àquela sensação. E aí eu já antecipo o medo ou antecipo o sentimento, de modo que eu não consigo lidar com aquilo ali, tá? Se a gente for ver assim de uma forma mais superficial, a concepção é bem parecida, porque a gente também está falando aqui no behaviorismo de uma situação que não consegue ser processada, né? Porque tem aí um automatismo, tem aí uma resposta que se estabelece e que eu não tenho controle sobre ela. E aí o trabalho de análise de comportamento, né? O trabalho nesse sentido de resgatar é justamente de permitir que a gente possa assumir um outro comportamento, que a gente possa fazer uma nova associação aí, para que a gente tenha uma resposta diferente naquela situação. E a resposta diferente pode, inclusive, ser essa possibilidade de construir uma nova história sobre aquilo. Então, no fim das contas, o efeito parece muito, é muito parecido, mas a maneira de fazer esse trabalho é que vai ser completamente diferente, tá? Eu não sei se ficou claro para vocês, mas assim,
Vamos seguindo, porque eu acho que a coisa vai se clareando com o tempo. Mas deixa eu continuar aqui um pouquinho a trazer as questões que vocês colocaram aqui ainda, né? E aí, Rebeca coloca isso do hábito. Eu acho que é muito legal, Rebeca, quando você traz isso, justamente porque aqui na teoria a gente não vai falar de hábito, mas você tem uma perspicácia muito boa quando você entende que a ideia de hábito está muito ligada a essa ideia de um comportamento que é mais automatizado. E aí, Fátima colocou, eu não sei se Fátima colocou mais trocados ou se de fato ela entendeu dessa forma, mas assim, me parece que a ideia do hábito é que é mais automática. O hábito é aquela coisa que a gente vai fazendo, né? Coisa assim, eu fiz pela força do hábito. É algo que de fato é mais automático, né? É algo que a gente nem para pensar. Então, a gente vai ter aí algumas teorias que vão falar sobre mudança de hábito, né? O que é que... Tem um livro que é um livro de autoajuda, tá, gente? Eu tenho até medo de recomendar esse tipo de leitura, mas, assim, eu acho que é um livro que eu acho muito legal, assim, na perspectiva de que ele faz uma série de observações que, se a gente for pensar, por exemplo, nessa perspectiva que a Rebeca trouxe, de entender o comportamento, né, e a formação de hábito como questões similares, esse livro ele mostra isso de uma forma muito legal, que é O Poder do Hábito. É um livro de autoajuda que vai falar sobre como é que você desconstrói certos hábitos, né, e como é que se constroem certos hábitos. E se a gente for ler depois esse livro, depois de ter esse entendimento sobre comportamentalismo, você vai entender que a própria proposta do livro, né, de como é que você, na publicidade, por exemplo, constrói certos hábitos, ou como é que você, na sua vida, tenta desconstruir eles, são procedimentos muito comportamentais. Né? De que forma que a gente desassocia e como é que a gente consegue produzir novas respostas. Então, Rebeca, você está corretíssima, assim, você foi, inclusive, muito perspicaz de sacar como é que essa concepção de hábito está muito diretamente ligada à perspectiva do treino de comportamentos, né? Da construção de comportamentos ou de respostas comportamentais, tá? Eu acho que eu fiquei com a impressão... Cecília, você está com a mão levantada, mas eu acho que é desde aquela hora, né? Tá. E eu vi que alguém mais levantou a mão, não sei se foi na Nalanda. Aí eu não sei se desistiu ou se... Diga aí, Nalanda. Não, é que a senhora começou a falar do ponto de vista das meninas e eu deixei para depois. Mas é que, tipo, só gostaria de saber se a questão que a senhora falou do medo, dos traumas, pode ter relação, sim, com o exemplo que eu dei. Uma pessoa, o que estava até no livro, inclusive. Uma pessoa estava na chuva e teve um acidente. Depois que ela começa a dirigir, chove novamente, aqueles sentimentos voltam. Mas isso, então, seria a questão realmente dos traumas e do medo da pessoa, ou uma espécie do organismo estar tentando se defender, como também é citado no capítulo? Veja, eu acho que o que eu estava comentando sobre o que você falou é justamente de que eu entendo, sim, que a gente aqui está falando também, a gente pode falar também nessa perspectiva do trauma, que até eu disse assim, você já trouxe para o lado da psicologia mesmo, né? Que é justamente de pensar como é que esses traumas se formam, inclusive de que forma também que a gente consegue se desfazer deles. Eu acho que está corretíssimo. A leitura que você fez está perfeita. Agora, eu vou colocar uma questão para vocês, que é só para problematizar mesmo, tá? Para colocar a dúvida. A gente está aqui partindo do pressuposto de que um trauma pode ser formado dessa maneira, né? De que a gente tem uma vivência e aí a gente faz essa associação e depois a gente começa a ter medo de determinadas situações, né? De passar por aquela situação de novo. No livro, ele vai dar o exemplo do acidente de carro, né?
Você passa por uma situação de acidente e aí você não consegue mais entrar no carro ou dirigir, né? Por conta daquela experiência. A minha problematização a minha questão é, o que é que determina uma situação traumática para o behaviorismo, né? Por que que certas vivências não constituem, não produzem trauma e por que outras produzem? O que é que seria, o que é que seria o diferencial? O que é que vocês acham que produz essa diferença? Que produz essa determinação para que alguns casos estabeleçam traumas e outros não? Vocês têm algum palpite? Fale, Nalanda. Talvez a dor, o desprazer, até ontem mesmo, não vou perguntar nessa aula como relacionar isso com a fono, porque ontem na aula a professora, inclusive, citou um dos exemplos do livro na aula sobre a questão de seletividade alimentar, de uma mãe querer forçar a criança a comer uma coisa. Então, aquilo, de uma certa forma, causa um desprazer nela. Então, talvez o desprazer, a dor, a questão do estímulo. Perfeito, mas qual é o limiar do desprazer ou da dor que produz trauma? E qual o limiar que só produz um desconforto e não produz trauma? Acho que essa é a minha questão. Fale, Fátima. Professora, eu não lembro exatamente em qual parte do texto foi, e no contexto que estava falando, mas eu lembro que o autor ele citava a intensidade. Então, eu acho que o que determina se uma vivência vai ser traumática ou não é justamente isso, a intensidade, não que acontece, mas que a pessoa recebe aquela situação. Como é o exemplo, por exemplo, como alguns exemplos que eles dão no texto, que foi da questão da ave, a pessoa que tem trauma de galinha, ela tem uma experiência ruim, e até aquela do menino, eu acho que é Albert o nome dele, do experimento. Quando ele foi submetido àquelas experiências, e aí, só de ver o sino, ele já é como se ele tivesse sido novamente submetido. E aí, o autor passa, não lembro se foi nessa do Albert ou se foi de outra, que ele começou a correlacionar também uma terceira figura, um terceiro símbolo com aquilo que ele já estava conseguindo disparar. Não sei se está conseguindo ser clara. Mas aí ele fala até, eu não, o nome, tem um nome específico para isso. Condicionamento pavloviano de ordem superior, acho que é assim que fala. E aí é justamente isso. Eu tenho um estímulo que vai, como foi o do menino, né? Que ele tinha medo do martelo, era o do martelo. E aí quando eu bati o martelo, e ele associava a imagem do ratinho. E depois aí, ele se associasse uma terceira figura à imagem do martelo, ali já viria numa intensidade menor, mesmo que ele não tenha tido uma situação traumática. Então, eu acredito que seja a questão da intensidade mesmo. Quanto mais intensa a pessoa receber aquela situação, aquele trauma, pior vai desenvolver-se. Massa, Fátima. É porque assim, eu estava aqui, enquanto você falava, eu estava aqui pensando, eu te chamo já, Rebeca. A gente vai, daqui a pouquinho eu vou entrar, né, nos conceitos mesmo, propriamente, mas aí, quando o Pavlov vai pensar sobre isso, ele vai falar da ideia do emparelhamento, né? Então, assim, mas o emparelhamento significa dizer que aquela associação ela é feita de forma repetida. Então, no experimento do pequeno Albert, ele faz esse processo de emparelhamento, ele repete aquela experiência até que produza o sentimento de medo. Mas o que a gente está chamando de trauma aqui, geralmente, é o que a gente chama de trauma de forma, não sei se comum mesmo, é justamente uma situação, às vezes uma única situação, pontual, mas que produz
um efeito, que produz uma resposta que vai ser permanente, né? Que é a situação que aí eu acho que a sua resposta faz sentido, mas eu não sei se você disse que está no texto, eu confesso que então talvez a minha leitura tenha perdido esse ponto, assim. Eu não lembro se no próprio behaviorismo, né? Se essa dimensão da intensidade ela aparece de forma tão explícita. Porque a questão da intensidade afetiva ela aparece na psicanálise. Essa é a justificativa da própria psicanálise para a formação do trauma. No sentido de que a experiência ela é afetivamente tão intensa que eu não consigo produzir um sentido para ela. E aí ela não consegue ocupar um espaço na consciência, ela vai ficar no inconsciente porque ela não consegue ser processada de forma racional, de forma simbólica, né? Elaborada com palavras. No behaviorismo, eu acho que a sua leitura está muito precisa, porque é o seguinte, de fato tem aí uma produção, né? Se produz uma associação que leva a um certo sentimento. Mas a minha questão é, se para produzir um comportamento a gente precisa de um emparelhamento, como é que uma situação de trauma, que é uma situação pontual única, produz esse emparelhamento? Eu acho que a tese da intensidade faz sentido, mas como é que isso se explicaria na perspectiva do comportamentalismo? Acho que é uma questão que a gente pode colocar aqui, que inclusive eu coloco para mim mesma, né? Porque eu acho que a gente vai precisar pesquisar e aprofundar um pouco para conseguir pensar sobre isso. Rebeca, ajude nós, dê uma luz aqui. Ai, professora, eu acho que agora eu me embaralhei mais ainda. Mas eu tava pensando na questão do gatilho também. Porque às vezes a gente possui alguns traumas que só são ativados quando a gente tem um gatilho, né? Uhum. Por exemplo, eu tava vendo um caso de um menino que ele apanhava dos pais e ele fixou muito no relógio. Então, toda vez que ele escutava o tic-tac do relógio, ele entrava em trauma, né? Assim, né? Então, eu acho que o gatilho também possa ser algo que venha acontecer muito, né? Tipo, como eu vou explicar isso? Eu não sei se a senhora tá me entendendo, mas acho que o gatilho é uma forma com que traz o trauma à tona, entendeu? O gatilho, na verdade, veja, eu acho que você ajuda muito na discussão, assim, ajuda inclusive para mim, para eu conseguir esclarecer isso. O gatilho, ele seria um estímulo que anteriormente era neutro e ele passa a ser condicionado, né? Ou seja, e aqui, nesse contexto de trauma que você está trazendo, nesse exemplo, existe um processo contínuo de emparelhamento. Porque o que acontece? Existe a violência sofrida, que produz o desprazer, e aí o fato do menino ficar olhando para o relógio enquanto isso acontecia faz com que o barulho, né, o tic-tac do relógio, que era um estímulo neutro, se associe àquela situação de violência. Então, ele, depois de uma série de emparelhamentos, ou seja, de várias repetições dessa mesma cena, em determinado momento, só de ouvir o tic-tac do relógio, ele associa com a violência que ele sofria, tá? Mas nesse caso aqui, e aí, nesse caso aqui, a gente produz, né? Tem uma produção mesmo de uma resposta e de uma associação. Então, o tic-tac do relógio, que era um estímulo neutro, se tornou um estímulo condicionado, tá? Então, o fato do menino ouvir aquele barulho aciona a resposta do desconforto, do medo, do pavor, né? Que era mobilizado pela violência. Então, acho que a ideia do gatilho é uma ideia que a gente consegue entender muito melhor dentro da perspectiva behaviorista, porque o gatilho tem a ver com isso, o que é que mobiliza, né? Qual é o estímulo? Que estímulo é esse que anteriormente era neutro, ou que para tanta gente é neutro, mas que para você não é? Que quando você vê, quando acontece com você, destrava aí um processo
que produz medo, que produz ansiedade, que produz pânico, né? Então, essa explicação eu acho que ajuda muito a gente entender. A confusão que eu estou criando propositalmente para vocês é no sentido de pensar essa dimensão da intensidade que Fátima trouxe, que é o seguinte: esse contexto, essa história que você conta, Rebeca, ela ajuda muito a gente entender como é que se forma essa situação, né? Porque existe um processo de emparelhamento dessa situação, do estímulo neutro com o estímulo incondicionado. Eu vou falar desses conceitos já já. Mas quando é uma situação única, né? Como no próprio texto ele dá o exemplo de um acidente de carro. Eu realmente não lembro, tá, Fátima, do texto ter falado isso, mas eu concordo com a sua análise. Me parece que tem essa dimensão da intensidade ou da gravidade, né? Tipo, digamos que, sei lá, vamos falar de um exemplo bem, bem trágico. Uma pessoa tá lá, um casal tá viajando de carro, dirigindo. E aí acontece uma situação na pista, o motorista não consegue desviar, tem um acidente, a esposa dele morre e ele fica vivo. Aquela experiência é tão intensa, tão traumática nesse sentido afetivo mesmo, que o cara não consegue mais dirigir um carro. E aí tem toda a dimensão da culpa, né? De que ele que estava lá dirigindo, ele que tinha que ter preservado, e por que eu vivi, ela morreu, né? O certo seria que eu tivesse morrido e ela tivesse vivido. Enfim, tem todas essas questões. Mas o que eu estou trazendo aqui para complicar mesmo a leitura, porque eu acho que quando a gente complica, de algum modo a gente aciona a nossa cabeça para tentar pensar e a gente aprende melhor, é o seguinte: como é que uma situação pontual acaba produzindo esse efeito, né? Acaba produzindo esse efeito de emparelhamento, tá? E aí talvez a gente precise entender melhor como é que a própria teoria comportamentalista consegue dimensionar isso para a gente. Como é que ela consegue explicar para a gente esse funcionamento, né? Tranquilo aqui, gente? Deu para entender qual é a minha questão? Não é nem para entender a resposta, tá? É entender a questão mesmo. Fale, Nalanda. Professora, não, deu sim, inclusive. Mas não sei se eu estou adiantando muito, mas já partindo para a questão de o desassociamento da questão desses traumas. Então, com um exemplo que Rebeca deu, seria mais fácil se livrar dele, da criança que apanha porque se ligou aos ponteiros do relógio, ou a um acidente de carro, já também ligando a questão da intensidade. Ou, claro, a dor de pessoa para pessoa, cada um sabe o que sente. A gente pode colocar essa questão de intensidade e como vai desassociar mais rápido de cada um. Ah, você quer que eu responda qual que é mais fácil? Não. Na questão da intensidade, se a gente pode julgar assim. Que ele fala, né, da questão de desassociar. Tipo o cachorro, sim, que ele sim. sempre saliva quando vê o alimento. Então, ele associou aquilo ao sino. Só que, com o tempo, o sino tocava, ele associava com a comida, e quando chegava lá, não tinha. Então, ele foi perdendo a questão do estímulo. Sim, sim. Então, de fato, você está avançando, mas não tem problema não. Acho que a gente vai chegar lá, porque, de fato, o que você está trazendo é justamente as estratégias que a gente tem para fazer o movimento contrário, né? Para estabelecida essa associação, como é que a gente desassocia, né? E no próprio texto tem aí algumas técnicas que vão ser utilizadas e que vão ser pensadas justamente para produzir esse efeito, né? Tem a técnica do contracondicionamento e tem a técnica da dessensibilização sistemática. Então, são duas técnicas possíveis que trabalham nessa perspectiva do que você está trazendo, né? De que, identificado qual é o elemento
Qual é o estímulo que foi condicionado e que produz esse efeito e como é que a gente consegue, né, desassociar, como é que a gente consegue produzir o caminho contrário. Só que, veja, eu acho que tem uma questão aqui, gente, desculpa, porque hoje o sol tá brabo e tá me incomodando. Tem uma questão aqui que eu acho que é importante, que é no sentido da... Peraí, eu perdi um pouco o raciocínio. A gente estava falando... Sim, desse processo, né, de seguir, fazer o caminho contrário, para poder desmontar aí esse comportamento que foi produzido. Pronto, lembrei. Quando a gente está aqui pensando na teoria, tentando estabelecer uma compreensão didática da coisa, a gente facilita, a gente cria exemplos que são mais simples. Mas esses exemplos simples, às vezes, para a gente entender isso, é um processo muito mais prolongado de discussão para a gente chegar nesse ponto, que é o seguinte. Eu vou pensar no exemplo que a Rebeca trouxe, porque eu achei o melhor de todos até agora. Uma pessoa que apanha e que olha para o relógio enquanto apanha como uma forma de, sei lá, se distrair ou de tentar controlar o tempo, né? E aí, depois ela acaba associando ao tic-tac do relógio a situação de violência. Por mais que esse exemplo seja muito claro e pareça bem, bem óbvio no sentido de a gente consegue entender como é que essa associação foi feita, numa perspectiva clínica de uma pessoa que vai em sofrimento para a clínica psicológica, né? E aí, vocês, né, que têm fisioterapeutas aqui, quando uma pessoa vai para o fisioterapeuta com uma dificuldade e você diz, não vai, desculpem, raramente vai ser tão evidente assim, vocês não vão conseguir identificar de imediato que associação é essa que foi feita. Para chegar na história do tic-tac do relógio, é um processo. É um processo tanto porque a pessoa não entende essa associação imediatamente, quanto porque existem outros elementos que estão ali encobertos e marcados por essa perspectiva do segredo mesmo, de que eu apanhei, ou da vergonha, de como é que isso acontecia, né? Do que é que eu sentia. Então, tem uma série de elementos que encobrem aí essa situação, que essa situação não vai ser dada, não vai ser colocada de forma tão simples no contexto de um atendimento psicológico ou de um atendimento de um fono, né? Que aí eu tô... É fono, gente? É fisioterapia. Agora eu me bananei. É fono, né, vocês? Fono. Obrigada, Ana Landa. Então, assim, às vezes vocês vão se deparar com crianças com dificuldade na fala, e essa dificuldade na fala... Gente, desculpa, eu tô com dificuldade porque esse sol tá me incomodando. Deixa eu só fechar aqui a janela, acender a luz. Volto daqui a 1 minuto, peraí. Pronto, voltei. Bem melhor agora. Deixa eu dar um exemplo na fono mesmo, assim, dentro da perspectiva da fono, porque, como vocês já sabem, eu trabalho com acolhimento institucional, e aí já teve caso de criança que a gente levava para fono e que o problema na fala, a gente entendia que tinha relação direta com a situação de abuso sexual que a criança tinha sofrido em casa. Porque na literatura, né, da psicologia,
a gente encontra muitas discussões e relatos que vão dizer o seguinte: criança que sofre a violência sexual em casa por pessoas próximas, ou pai, ou padrasto, ou tio, ou irmão, geralmente, por conta dessa situação, né, da situação de afetividade que tem com o violentador, e do fato dessa pessoa que produz a violência geralmente atrelar a violência com uma ameaça de que você não pode falar sobre isso. Se você falar, eu vou sumir da sua vida, ou vai acontecer alguma coisa comigo. Eu já vivenciei, eu digo vivenciar, né, profissionalmente falando, situações em que depois de muita investigação, no sentido de escuta mesmo, isso apareceu, né, de que o pai fazia violência contra a criança, e ele dizia que se ela falasse, ia acontecer isso, aquilo com ele, então responsabilizava essa fala da criança com uma consequência muito grave para a vida dele. E aí a criança desenvolveu um problema de fala. E aí ela ia para a fono, para tentar trabalhar essa questão. Só que percebam que essa questão ela não era uma questão de fala no sentido orgânico, ela não tinha uma deficiência orgânica que impedia ela de falar, né? E aí tinha um elemento psicológico, um elemento traumático, melhor dizendo, que estava associado a isso. E aí como é que se trabalha com esse tipo de situação, né? Como é que se faz? Diga aí, Rebeca. Então, professora, a senhora falando desse caso, eu me lembrei de um caso que eu vi na novela. Eu não lembro que novela era essa, mas tinha uma menina que ela tinha sofrido abusos sexuais durante toda a infância e ela associou isso a um tanque de tartarugas. Porque toda vez que ela via uma tartaruga, ela ficava assustada, ela chorava, não conseguia falar, tinha muito medo. E ela não sabia o porquê disso, ela não lembrava. Então o trauma dela se reverteu para isso. Ela não conseguia lembrar de nada, porém quando ela via a tartaruga, ela tinha um pânico horrível. E foi depois de muitas consultas psicológicas que ela conseguiu entender o porquê dela ter esse trauma com as tartarugas. Isso, do outro lado do paraíso, da novela. O porquê ela tinha esse problema com as tartarugas e o que foi que aconteceu para que ela tenha tanto medo, né? E ela descobriu que ela foi abusada, porque ela não sabia. Tipo, o abusador dela deixou isso tão mascarado dentro da cabeça dela que ela não conseguia Mas como é que a entender. tartaruga aparecia? Eu fiquei curiosa agora. Porque toda vez que ela abusava ele levava ela pra ver tartarugas, não ter tartarugas. Eu acho que era isso, mas era alguma coisa relacionada a tartarugas. Tanto que quando a menina se casou na novela, ele não queria que a menina se casasse e ele mandou uma tartaruga de pelúcia pra ela. E ela ficou completamente assombrada quando ela foi pra lua de mel e ela não quis fazer nada, entendeu? Ela tinha muito medo em relação a isso. Fátima? Professora, eu não sei se a senhora vai lembrar, mas eu já falei sobre esse caso aqui. Era um caso que eu até falei que o padrasto dela era quem abusava ela, e ele era delegado, que eu até falei que na novela ele acabou sendo preso e morto na prisão, mas aí se fosse na vida real, acho que não. E a questão das tartarugas, eu acho que... Eu não lembro bem porque faz tempo que a novela passou, mas ela era abusada era tipo um pátio que tinha na casa dela. E no meio desse pátio tinha um tanque de tartarugas. E aí, tipo, tinha uma empregada na casa que cuidava da casa. E para conseguir abusar dela sem a empregada perceber, ele levava ela para o tanque de tartarugas. E aí ela era abusada lá. E uma coisa que eu acho muito interessante nesse caso, não sei se é assim que acontece, mas é que ela não conseguia lembrar de nada. Entende? É como se ela tivesse... E aí eu lembro da psicanálise, a gente estudando aquela parte da repressão, e ela não conseguia lembrar de nada. E ela trouxe traumas para a vida adulta, porque ela não conseguia ter relações sexuais com o marido dela, e todo mundo ao redor achava aquilo estranho. Todo mundo, eu digo assim, um ciclo de amigas que ela se abria para conversar. E dentro disso daí também tem uma outra questão, que é uma questão social, porque
A mãe dela era pobre e trabalhava para cuidar dela. Só que aí a mãe dela casou com o delegado. E aí ele supria todas as necessidades financeiras. E aí, de repente, a mãe dela virou uma pessoa rica e tinha tudo que ela queria. Só que ela não prestava atenção na relação do padrasto com a filha, porque ela era uma criança normal até então, e depois ela passou a ser completamente introspectiva. E depois ela começou a apresentar esses problemas da vida adulta, né? Principalmente o trauma em relação à tartaruga. E aí foi a partir como é que chama aquele negócio? Hipnose. A partir da hipnose que ela conseguiu lembrar, porque ela não lembrava de nada. E aí eu até queria saber da senhora se realmente é assim que acontece. Se a pessoa passa a não lembrar de nada, porque eu achava até estranho na história, porque eu disse, oxi. Então, eu também achei isso estranho, Fátima, porque assim, isso deve ter sido um trauma muito grande pra ela não ter isso, entendeu? Não lembrar. Eu acho que a tartaruga foi um gatilho que ali achou, né? Como ela era abusada ali naquele local, a tartaruga virava um gatilho pra ela. Porém, eu também achei muito estranho. Eu acho, não sei se isso é possível mesmo, dela não ter lembrado de nada e só lembrar por causa da hipnose, entendeu? E aí eu queria também saber da professora se isso E o que realmente. vai chamar a atenção, porque ela não era uma criança tão pequena. Se ela tivesse uns 2, 3 Sim, anos, ela talvez não lembraria de fato. Mas na história ela tinha 7, 8, por aí. E ela não conseguia lembrar, de fato, ela não conseguia. Gente, veja, eu já expliquei para vocês na semana passada, né, que eu trabalho com psicanálise. Então, assim, eu consigo responder isso muito facilmente pela psicanálise. Pelo behaviorismo, eu não consigo responder tão facilmente. Eu posso pesquisar né, e procurar os universitários, meus colegas especialistas, para tentar responder isso pela perspectiva behaviorista, tá? Mas pela psicanálise, isso é perfeitamente possível e isso, inclusive, é muito comum. Justamente porque a gente fala dessa dimensão do inconsciente, né? Quando a experiência ela é traumática, ou seja, ela tem uma intensidade tal, e eu não tenho uma capacidade simbólica de processar aquilo, né? Justamente pelo efeito, né, de intensidade afetiva que aquilo produz, eu acabo imediatamente levando aquela experiência, aquela situação para a dimensão inconsciente. Então, eu realmente esqueço. Isso é muito, muito comum, tá? Eu vou dar um exemplo bem mais simples, que não é de violência, assim, mas, enfim, que também tem a ver com o trabalho que eu faço no acolhimento. Tem um menino que ele chegou no acolhimento e me chamava muita atenção como ele tinha uma memória muito vívida da família. Porque era uma situação familiar em que ele, de forma explícita, não sofria violência. Só que ele foi exposto a situações de mendicância por conta de uma situação financeira muito precária da família. E aí ele acabou sendo acolhido. E a gente, numa perspectiva e numa tentativa de reinserção familiar, até porque no ECA deixa claro que carência financeira não é motivo para acolhimento, né? Porque, e como a gente entendia que tinha aí uma experiência de afeto muito positiva com a família, a gente foi lá procurar a família para tentar fazer esse processo de reinserção. Só que a família tinha botado, já tinha tanto tempo que ele estava lá, acolhido, e a família já tinha construído aí um convencimento de que ele estava melhor onde ele estava, de que ele estava tendo melhores oportunidades. É quase uma lógica bem altruísta no sentido de que, assim, lá ele está sendo mais bem cuidado do que a gente é capaz de cuidar aqui. E a gente não conseguiu fazer essa reinserção. E aí a gente sugeriu que o menino entrasse na lista de adoção. E ele foi adotado. E a gente acompanhou também esse processo de adoção, assim, acompanhou muito de perto e tal, e foi tudo muito bem. Ele foi para a família, né, uma família que tinha mais condição financeira, mas também que tinha ali, pelo menos, apresentava uma disponibilidade afetiva e tinha ainda
já tinha um filho um pouco mais velho, que, né, seria o irmãozinho dele. Anos depois, estou eu numa sorveteria de Aracaju e eu vejo esse menino. E aí eu fiquei super feliz de ver ele, e aí eu fui falar com ele. Oi, fulano, não sei o quê. Ele olhava para mim com cara de, eu te conheço. E aí eu cheguei para ele e falei assim, eu sou Carol, sou a psicóloga lá do Sorriso, que era o nome do abrigo, né? E aí, quanto mais eu falava, mais ele fazia uma cara de tipo... E aí ele começou a olhar para o lado, tipo, procurando a mãe, como se dissesse, mãe, tem uma louca aqui falando comigo, né? E aí eu me toquei e me afastei, assim, pedi desculpa, não sei o que, deixei ele quieto. E aí eu fiquei viajando nisso, tipo, a experiência do acolhimento não foi uma experiência de violência, a gente cuidava dele. Mas, de algum modo, foi uma experiência que ele apagou. Foi como se, assim, ele que era um menino que tinha uma memória tão vívida de toda a infância, ele tinha lembrança de quando ele tinha 1, 2 anos de idade. É impressionante isso. Ele apagou o período do acolhimento da memória dele. Claro, eu estou fazendo uma interpretação bem rápida, porque foi um encontro rápido. Mas percebam que esse tipo de processo é um processo psicológico de defesa, inclusive. Né? Que às vezes a gente faz esse tipo de processo sem nem perceber. Mas essa é a explicação que eu daria pela psicanálise. Estou só confirmando com vocês que isso acontece sim, que é perfeitamente possível, sim. Que, inclusive, na maioria dos casos, quando a pessoa procura a clínica com sofrimento, ela não consegue nem identificar o que é ali que está produzindo aquele sofrimento. Às vezes são anos de investigação para a gente entender onde é que a coisa ali começa, né? Para entender, por exemplo, essa associação da tartaruga com a situação de violência sexual, tá? Então, realmente isso acontece. Agora, pensando na perspectiva comportamentalista, eu tenho um pouco de dificuldade, e aí eu estou falando isso para vocês muito abertamente desde a aula passada, né? Que não é o meu campo de domínio, de especialidade, de entender como é que justifica esse tipo de situação, ou seja, como é que se dá esse processo de esquecimento, né? De encobrimento dessa memória. Porque, e talvez, eu não lembro mais quem foi de vocês que falou, né, que já fez uma menção àquele conceito, deixa eu catar até aqui o conceito. Ao conceito que o autor traz Ah, Jesus! Do condicionamento de ordem superior, né? Quem foi que falou? Foi Rebeca? Foi Fátima? Não sei. Aí foi você, né, Fátima? Porque o que acontece? Talvez, e aqui eu estou pensando alto com vocês, né? Eu já vou até anotar essa questão para perguntar aos universitários, né? Que é o seguinte: quando a gente entende que existe aí essa possibilidade de fazer novas associações, né? Eles vão... O que o autor vai trazer aqui para a gente é que essa associação, esse condicionamento de ordem superior, ele vai, de algum modo, distanciando com a experiência original. E quando ele distancia, o efeito afetivo ele também é menor, tá? Mas, de algum modo, ele vai estar vinculado e associado àquela experiência original. Então, talvez tenha um pouco disso, né? No sentido de que, até como uma forma mesmo de escapar desse sentimento de aversão, desse sentimento de muita dor, de muito desconforto, a gente acaba fazendo essas associações mais distantes, que também provocam, né? Que também provocam a sensação, mas de uma forma mais enfraquecida. Porque, por exemplo, quando Freud, aí voltamos para a psicanálise, tá, gente? Quando Freud vai falar do mecanismo da fobia, o que ele vai dizer é justamente isso. Ele vai dizer que o objeto fóbico é como se fosse um objeto deslocado do objeto original que produz
que produz o sentimento de medo, de desconforto, de desprazer na criança. E aí, quando ela faz esse deslocamento para o objeto fóbico, é uma forma de defesa, justamente porque é o seguinte, porque o objeto fóbico é como se ele fosse a primeira camada que liga o meu alerta. Então, eu consigo ter medo da tartaruga, né? Vou usar o exemplo que vocês trouxeram. Eu consigo, quando eu vejo a tartaruga, eu tenho um pânico, porque ele está ligando o meu sinal de alerta. Como se fosse uma primeira camada para eu não chegar para a próxima, para eu não me aproximar com a situação de perigo real. E para eu não lembrar qual é a situação de perigo real, porque para mim é mais insuportável lembrar da situação de violência. Ou assumir que o meu padrasto me abusava sexualmente, porque às vezes a pessoa esquece mesmo, esquece que sofreu violência sexual, né? Então, até porque, gente, é muito assustador. Vocês imaginam o seguinte, vocês estabelecem uma vida familiar, a criança, enquanto criança, ela não entende que ela pode fazer nada a respeito, e aí ela vai produzir aí todo um, né? Ela vai produzir, mas não é uma coisa proposital ou pensada, é algo da ordem do psiquismo dela, né? Que vai produzir todo esse deslocamento para conseguir conviver com aquilo, para conseguir conviver com a violência no sentido de que eu não quero ter que lembrar disso, eu não quero lembrar do que aconteceu comigo. Até porque isso colocaria em risco, talvez, a minha vida familiar, a relação da minha mãe com o marido dela, né? E aí tem toda aquela questão que a gente discute muito, muito mais abertamente hoje em dia, da culpa que geralmente a pessoa que é vítima acaba carregando, enfim. Então, ela faz esse processo aí de deslocamento para conseguir dar conta disso, de algum modo. Agora, como é que no processo, né, na perspectiva comportamentalista, como é que se dá esse mecanismo, né? O que eu consigo pensar na minha limitação de compreensão da teoria que não é da minha especialidade é justamente esse conceito aqui da ordem superior, me parece que ele dá essa possibilidade, né? Porque a gente vai fazendo novas associações, ou então a concepção de generalização. Você vai fazendo associações que, de algum modo, vai te deslocando do núcleo da situação, mas, ao mesmo tempo, é como se fosse criando, ampliando o espectro do que é que produz esse efeito em você. Até como uma forma de te proteger, porque quanto mais você generaliza, mais você se afasta da situação de perigo, digamos assim, tá? Fale, Cecília. Professora, é ainda sobre essa questão do abuso, porque me veio na mente uma questão. Por exemplo, como as meninas trouxeram, elas falaram aí uma idade que eu acredito que seja aproximada, digamos, 7 anos. Uhum. Além dessa dificuldade e do trauma que a pessoa vivencia, será que a parte do conhecimento, de saber o que está acontecendo, porque, tipo, quando a gente fala assim, é um abuso sexual, a gente entende que é. Mas essa pessoa que está sofrendo, essa menina, por exemplo, de 7 anos de idade, teria condição de saber que é, entendeu? Aí, tipo, não seria um processo só de esquecimento por trauma, seria um processo de, tipo, a menina não sabe. Aí, por exemplo, digamos que chegue na escola e começa algumas aulas de educação sexual anos depois. Aí começa a recordar, entendeu? Aí, tipo, acho que no caso não, porque elas falaram que ela até casa e tudo, e continua tendo essas dificuldades. Mas acho que é questão de entender o que está acontecendo, de, tipo, entender que aquilo ali não é uma brincadeira, entre aspas, ou não é, tipo, um joguinho, porque tem muito disso também, né? O abuso às vezes acontece porque, não, vamos brincar disso, aí a gente brinca um pouquinho e depois outra coisa e tudo mais. Sim. E aí... Mas assim, você tem toda a razão, Cecília, mas eu acho que tem aí uma dimensão do não dito, né? Que em algum nível a criança sempre entende que tem algo errado ali.
seja pelo nível de desconforto que ela sente na situação, a depender, né, do tipo do abuso, seja pela dimensão do segredo, porque veja, um adulto nunca vai fazer isso e dizer assim, beleza. Ele sempre vai dizer, olha, você não pode contar isso para ninguém, né? E ele vai, né, depender aí da situação, ele vai mostrar ali uma certa faceta, né, do prazer que ele está sentindo, que a gente sabe que o prazer sexual tem aí certas demonstrações, digamos assim, que para uma criança que não entende, não parece ser algo prazeroso ou algo bonito, né? Então, tem aí uma série de elementos que fazem a criança desconfiar desde sempre que aquilo é problemático. Ela pode até não entender aquilo como uma violência, né? Como, por exemplo, essa menina que eu acompanhava, né, que sofria abuso do pai, ela não entendia que aquilo era problemático, ela não entendia que aquilo estava errado. Tanto que, quando o pai ia fazer visita, ele era autorizado a fazer visita até a gente entender que isso acontecia, tá? Ela pulava imediatamente no colo dele. E ela pulava no colo e era como se ela tivesse, de alguma forma, se sentindo estimulada por aquilo, porque aquilo era algo habitual entre eles. E tanto ela não entendia que aquilo era uma violência, que ela ia lá e repetia aquele movimento. Só que ele, sabendo que não podia, que aquilo era algo que ele fazia escondido, né, enquanto uma violência na intimidade, ele repelia ela naquele momento. E aquele movimento dele dizer não, tipo assim, como se ele dissesse aqui não, tanto levantava o sinal de alerta para a gente, de que tinha alguma coisa ali, quanto a própria menina não entendia. Tipo assim, para ela era tão natural aquilo, era tão prazeroso, era algo da ordem do carinho que eles tinham entre eles, que ela não entendia que aquilo era um problema, mas aquilo vai se montando enquanto um problema nesse tipo de relação que se estabelece entre, né, a violência e o segredo, inclusive. Tanto que quando ela relatou para a gente o que acontecia, ela relatou com muita naturalidade. Porque para ela não era nada. Só que assim, e ela relatou com naturalidade, mas ao mesmo tempo ela não conseguia falar sobre aquilo. Né? A gente usou ferramentas, a gente usou aqueles bonequinhos, né, para mostrar como é que fazia, não sei o quê. E aí ela ia mostrando, mas ela já tinha uma dificuldade da fala que a gente entendia que a gente passou a entender que tinha relação com isso, com o fato de que ele dizia, você não pode contar isso para ninguém, isso é um segredo nosso, né? E aí, enfim, então de fato tem essa dimensão do não entendimento, no sentido, inclusive, de que quando você não tem ferramenta simbólica para compreender aquilo, aquilo não vai ganhar um lugar. E aí eu estou de novo falando da psicanálise, eu estou voltando para o meu lugar de conforto. Aquilo não tem como ser colocado de forma explícita ali, ele não tem como ser estabelecido como um dado na consciência, porque eu não tenho ferramenta simbólica para compreender aquilo. Né? Então aquilo vai ficar na dimensão inconsciente, ainda que eu não sinta como uma violência, ainda que não seja algo da ordem de uma repressão. Mas em algum nível, e eu digo isso porque esse não foi o único caso que eu atendi de situação de violência, mas em algum nível tem uma fala que se repete muito nos casos de escuta que eu fiz de pessoas que sofreram violência sexual na infância. Que elas dizem assim, em algum nível eu sempre soube que aquilo era uma violência, eu sempre soube que aquilo estava errado, né? E o sofrimento também começa desse ponto, porque e aí, né, tentando trazer um pouquinho aqui para o behaviorismo, que talvez essa dimensão a gente consiga pensar melhor quando a gente entrar um pouquinho em Skinner. Por isso que eu vou, embora a gente tenha avançado pouco em termos teóricos, né? Eu ainda vou passar mais um texto para vocês, que é o de Skinner, para vocês entenderem qual é a virada que Skinner vai dar
para pensar sobre isso, porque Skinner ele começa a entender o que ele vai tentar trazer é o seguinte, ele vai dizer assim, tá bom, eu vou trabalhar com o comportamento, mas o comportamento, ele é a manifestação de uma série de outras questões que não estão tão explícitas aqui. Então, tem afetos envolvidos, né? Tem outras situações que estão associadas ao comportamento explícito, que eu preciso ter essa dimensão para entender como é que eu resolvo questões de ordem complexa e da ordem do sujeito. Né? Então, assim, Skinner, como um psicólogo, ele vai entender que o behaviorismo ele precisa ser trazido para uma outra dimensão para que a gente consiga compreender essa complexidade do humano, tá? Então, eu vou aproveitar essa deixa e vou trazer um pouquinho a parte conceitual mesmo, básica, tanto de Pavlov, quanto de Watson, quanto de Skinner, para vocês entenderem quais são esses pontos de virada que cada um desses autores traz. E aí eu vou colocar o texto, né, que é um texto mais curtinho do que o que vocês leram, sobre Skinner, e já vou procurar aqui os meus amigos especialistas para eles me explicarem um pouco essa concepção do trauma no behaviorismo, porque aí semana que vem eu já trago isso de forma mais consolidada para vocês, tá? Mas vamos lá. Deixa eu, então, aproveitar esses últimos 30 minutos de aula que a gente tem para trazer para vocês um pouquinho essa perspectiva mais conceitual, né, e teórica do que é a questão do comportamento aqui, de que análise que a gente está fazendo. Vejam, existe aqui, né, se a gente for pensar em termos de Pavlov, Watson e Skinner, existem duas perspectivas teóricas para o comportamento. Na primeira, a gente vai falar de comportamento respondente. O comportamento respondente, né, que é esse que vocês estudaram no capítulo que vocês leram aqui para a aula, ele vai falar de que a base teórica do comportamento, né, da concepção de comportamento respondente, é o fato de que uma alteração no ambiente vai eliciar uma resposta no organismo. Então, o que é que se quer dizer com isso? Quer dizer que a gente vai pensar em comportamento no sentido de transformar um estímulo que é neutro num estímulo que é condicionado. Então, percebam que a mudança foi feita no ambiente, no sentido de que a gente produziu um estímulo condicionado. Que aí é o exemplo muito maravilhoso que eu vou usar até a gente parar de falar de behaviorismo, que Rebeca trouxe, que é o exemplo da criança que apanhava e olhava para o relógio. O relógio ele era um estímulo neutro, inicialmente, mas na situação que a criança vivenciava de violência, existiu esse emparelhamento. Ela olhava para o relógio, talvez como uma forma de controlar o tempo, de será que está acabando? Porque às vezes tem esse processo, né, tem um certo ritual que acontece e a criança consegue estabelecer um padrão assim. Será que está acabando? Só que no que ela ficava olhando o relógio, aquele estímulo que a priori era neutro se torna um estímulo condicionado. Então, quando ela se depara com o relógio, e aí ela diz, né, no exemplo de Rebeca, fala que é o tic-tac do relógio. Mas podia ser a visão do relógio, podia ser generalizado para todos os relógios. Então, um relógio de parede, depois um relógio de pulso, enfim. Isso aí, né, os processos que vão se dar no caso a caso. Mas percebam que tem ali uma mudança no ambiente. Esse ambiente, esse estímulo, que era neutro, que está ali do ambiente, ele se torna um estímulo condicionado. Ele passa a produzir um efeito para o organismo, tá? O comportamento operante, que é a virada que Skinner vai dar na concepção comportamentalista, ele vai dizer justamente, ele vai colocar o foco no próprio organismo. Ele vai dizer que uma resposta do organismo
vai produzir uma alteração no ambiente. O que é que Skinner quer dizer com isso? Skinner vai dizer o seguinte, que são as consequências do nosso comportamento que vão determinar se aquele comportamento vai acontecer mais uma vez ou não. Então, usando o exemplo mais básico, que é o da caixa de Skinner, que tem um ratinho que está ali apertando uma manivela, o rato ele só vai repetir aquele movimento de apertar a barrinha se a água descer ou se a comida chegar. Porque a partir do momento em que é a consequência daquele meu comportamento que vai eliciar a repetição do comportamento, que vai dizer o seguinte: se eu fiz isso e produziu esse efeito, e esse efeito é bom, né, reforça meu comportamento e eu vou repetir ele, tá? Então, não sei se deu para perceber, porque é uma nuance, é muito delicado, mas a virada que Skinner faz é justamente de entender que é o próprio efeito do nosso comportamento que vai definir se esse comportamento vai se repetir ou se ele vai ser eliminado. É o que tem como efeito, o que é trazido como efeito do nosso comportamento, que vai produzir ou o reforço, no sentido de produzir a repetição e a ampliação daquele comportamento, ou a extinção daquele comportamento, né? Que aí seria, e a gente vai entrar nisso na aula que vem, eu espero, reforço positivo, reforço negativo e as concepções de punição positiva e punição negativa. Mas, enfim, o que eu estou tentando trazer nesse primeiro momento para vocês é que tem aí tem uma complexidade que Skinner vai trazer. Justamente porque Skinner vai entender que pensar em comportamento é importante pensar no comportamento nessa ideia de que ele é uma manifestação de algo que eu posso observar, mas Skinner vai dizer assim, não é só o que eu consigo observar que está em jogo no comportamento. O comportamento, enquanto uma manifestação, né, de uma situação mais complexa, ele vai trazer ali, no seu bojo, uma série de outras questões, né? E aí Skinner, por exemplo, vai escrever um livro, que é um dos últimos que ele escreve, que é um livro sobre comportamento verbal. Ele vai pensar justamente como é que a linguagem funciona também como um comportamento. Como é que a gente pode pensar essa dimensão do comportamento a partir da questão da palavra e da verbalização, tá? Mas eu estou me antecipando. Deixa eu voltar para os conceitos fundamentais aqui que a gente vai trabalhar, né, que vocês já leram, para depois a gente, entendendo esses conceitos básicos, a gente conseguir fazer a leitura de Skinner e entrar um pouquinho entender um pouquinho essa virada aí e essa complexidade que Skinner vai trazer. Rapidinho. Tá, vamos lá então. Então vamos voltar um pouquinho a Pavlov, né? Pavlov, ele não era um psicólogo, mas a experiência dele inicial é quem vai colocar o behaviorismo aí como uma possibilidade para a psicologia, para a gente entender como é que se analisa comportamento humano. Mas os primeiros experimentos, o experimento de Pavlov, o que a gente mais conhece e que o texto que vocês leram apresenta, é justamente sobre o cachorro, né? E aí vocês leram, eu vou falar de forma bem breve, que todos vocês já estão cientes. O que acontecia era o seguinte: Pavlov percebeu que toda vez que ele ia entregar um pedaço de carne para o cachorro salivava. E aí tudo bem, todo mundo que tem cachorro já percebeu que algo parecido acontece. Só que o que Pavlov percebeu, para além disso, é que às vezes ele ia chegando
onde estava o cachorro, sem nada, e o cachorro já estava salivando. E ele conseguiu compreender ou supor, talvez, que só de ouvir os passos de alguém chegando, o cachorro já associava com a carne e já salivava. E aí ele resolveu fazer um experimento para confirmar essa hipótese dele. E o que é que ele faz? Ele associa ele vai colocar uma sondazinha para medir o nível de salivação do cachorro. E toda vez que ele apresenta a carne para o cachorro, ele associa isso, ele emparelha isso, um som de uma sirene. Segundo o texto, Pavlov vai fazer esse emparelhamento por 60 vezes. Gente, 60 vezes é vez que só. Até que o cachorro consiga fazer essa associação. Então, o cachorro, a partir daí, toda vez que ele ouve a sirene, independente de ter carne ou não, ele vai salivar, porque ele já conseguiu emparelhar. E aí isso significa dizer que a sirene, que era um estímulo neutro para a salivação, percebam que o estímulo neutro, ele é estímulo neutro para alguma situação específica, ele pode não ser neutro para outra, tá? Mas a sirene, que era um estímulo neutro para a salivação, no sentido de que não produzia a salivação, inicialmente, emparelhado com o estímulo incondicionado, ou seja, que produzia um efeito automaticamente, que produzia um efeito, nesse caso a gente pode dizer até inato, né? Que é se deparar com a situação, com o alimento, fazia o cachorro salivar. Até a gente faz isso, né? Quando a gente se depara com a comida muito cheirosa, muito bonita, e a gente está com fome, a gente saliva. Às vezes, só de falar disso, a gente saliva. Né? Então, já existe aí um processo de emparelhamento. E aí, por isso que Skinner, inclusive, vai falar como é que o comportamento... Como é que existe esse comportamento verbal. Porque, às vezes, de falar disso, a gente já está vivenciando a situação. Né? A situação por exemplo, da alimentação. Se eu começo a falar aqui para vocês de um jantar que eu tive, que foi maravilhoso, e que a comida era assim, assim, assada, eu já começo a salivar. E no que eu começo a salivar, eu estou fazendo isso porque só de falar sobre aquilo, eu já consigo me remeter àquele sentimento, naquele efeito. A palavra ela vai funcionar com esse estímulo condicionado, né? Mas, enfim, eu estou embolando as coisas. Vamos lá. O que é que eu estou querendo trazer aqui ainda em Pavlov? Ele vai entender que é possível condicionar estímulos para produzir respostas condicionadas, né? Relativas a isso. Então, o que seria... O que Pavlov vai dizer é o seguinte: existe um estímulo incondicionado, que é a carne, a apresentação da carne para o cachorro, que vai produzir um efeito reflexo, né? Uma resposta reflexa, que é da salivação. Quando ele faz o emparelhamento da sirene, ele transforma aquele estímulo neutro, que era a sirene para a salivação, em um estímulo condicionado. O que é que isso quer dizer? Que toda vez que tocar a sirene, só a sirene já vai produzir aquele efeito que antes era o efeito reflexo e agora se torna uma resposta condicionada, né? Então, eu condiciono o cachorro a me dar uma determinada resposta diante de um estímulo que antes era neutro. O que Pavlov também vai perceber é que se ele começa a só colocar a sirene e nunca mais a carne vem junto, aos poucos ele vai perdendo, esse estímulo vai perdendo o efeito dele. Justamente porque é preciso que, como a gente está falando de uma resposta que é condicionada, para ela se sustentar, ela precisa confirmar
aquela situação. E é por isso que a gente começa a conseguir pensar estratégias de como é que a gente remove uma associação, um aparelhamento, um emparelhamento, né? Como é que a gente remove essa associação e remove um comportamento, né? Entendam que o comportamento é a própria resposta. Só que o passo adiante que Skinner vai dar é justamente esse. Ele vai dizer assim, é o próprio comportamento que vai produzir um efeito, né? Que vai produzir uma consequência, e essa consequência vai ser reforçadora ou não. E se ela for reforçadora, ela vai fazer com que meu comportamento ele se repita mais vezes. Então, a gente transferindo desculpem, o experimento de Pavlov para a concepção skinneriana, a gente vai entender o seguinte: o comportamento, né, a resposta de salivação do cachorro, ela tem um propósito, que é justamente a da digestão e deglutição daquela carne. Se a carne não vem, aquele comportamento, né, que é o comportamento da salivação, ele vai perdendo o efeito dele, ele vai perdendo o elemento reforçador. Vem a sirene, mas não vem a carne. Então, esse emparelhamento que provocou esse efeito vai sendo reduzido, tá? Não sei se ficou muito claro, mas deixa eu continuar aqui a parte mais conceitual de Pavlov. Enfim, acho que já deu para a gente entender esses conceitos básicos, né? Estímulo neutro, estímulo incondicionado e resposta reflexa. Esse é o primeiro esquema. A partir do momento que a gente faz o emparelhamento desse estímulo neutro com esse estímulo incondicionado, o que acontece é que o estímulo neutro se torna um estímulo condicionado. E a resposta que a gente tem também é uma resposta condicionada. Né? Entendam que o que a gente está chamando de resposta é justamente o comportamento que vai ser produzido. Tá? Então, Pavlov entendeu isso. Aí o Watson, que era um psicólogo, e que é considerado o criador do behaviorismo, né? O cara que produziu o behaviorismo, o Watson vai se perguntar o seguinte, tá, Pavlov fez isso com um comportamento reflexo, né? Com a resposta que era reflexa do cachorro, ou seja, uma resposta que era inata. O cachorro vai salivar diante da comida, isso é fato. Isso é para além da vontade dele. A emoção tem um pouco dessa dimensão, né? Quando a gente pensa em emoção, a gente pensa em algo que, pelo menos até hoje, a gente tem essa compreensão de uma emoção que não está ligada necessariamente à razão, no sentido de que eu não tenho necessariamente como explicar a emoção que eu estou sentindo. Aí o Watson faz, será que a emoção também pode ser condicionada? Será que ela também pode ser, e aí a palavra é melhor do que condicionada, será que a emoção também pode ser aprendida? Né? E aí ele resolve fazer uma experiência de um caráter ético muito duvidoso, que é de produzir a resposta de medo numa criança. Né? Então ele vai fazer o seguinte, paralelamente, ele vai perceber, ele vai estabelecer o que é um estímulo neutro com o que é o estímulo incondicionado. O estímulo incondicionado vai ser o barulho lá do metal, né? Que vai produzir um barulho estridente e a criança vai ter uma reação de susto, medo. Beleza, esse é o estímulo incondicionado, porque ele vai produzir de forma automática na criança aquela resposta. Paralelamente, ele apresenta à criança um ratinho albino, daquele branquinho, pequenininho, fofinho, bonitinho.
que a gente acha até bonitinho. A criança que ainda não desenvolveu o medo vai lá e se interessa pelo rato e quer brincar com o rato. Ou seja, encontramos um estímulo neutro para o medo, né? Então, temos aí todos os elementos para fazer o teste de Pavlov sobre as emoções das crianças. E aí, o que é que ele vai fazer? Ele vai emparelhar o contato da criança com esse rato, que era o estímulo neutro, com o barulho que produz o susto, o medo e o choro na criança. Então, toda vez que a criança está ali interessada no ratinho e faz que vai tocar no ratinho, vem o barulho e a criança se assusta e chora. Eita, obrigada, Ana Landa. Eu tá aqui gravando qualquer coisa, pega o finalzinho da aula, viu? Que eu tô falando desses conceitos e na próxima a gente já entra em outros, tá? Obrigada. Obrigada, gente. Então, o que acontece? O que o Watson vai fazer é justamente pensar assim, tá, então vamos fazer essa tentativa. A gente já tem o estímulo neutro e o estímulo incondicionado. E a gente já tem a resposta reflexa, né? Que é do susto, do medo da criança. Então, ele vai emparelhar essas duas situações e, depois de um dado número de emparelhamentos, ele vai fazer o teste. Ele vai colocar só o ratinho, sem o barulho, e a criança já desenvolveu o medo pelo ratinho. Só que o que acontece? Qual é a grande questão aqui? Ao contrário do cachorro lá, que quando ele para de ser exposto ao estímulo incondicionado, né, que é a carne, e ele passa a ser exposto apenas ao estímulo condicionado, ao contrário desse cachorro que começa cujo comportamento, né, cuja resposta condicionada começa a não funcionar mais, porque ele não tem mais esse emparelhamento, ele não tem mais esse estímulo. Com a resposta de medo, o que o Watson percebe é que é o seguinte: como é que você vai eliminar a resposta de medo agora que você produziu? Porque a criança, a partir de então, ela não consegue nem se deparar com o rato, que ela fica assustada, né? Porque ela já fez uma associação de que o rato, de que se ela for chegar perto do rato, ela vai sentir essa sensação, que é basicamente, a gente pode pensar, as meninas já saíram, mas elas vão ver a gravação depois, no exemplo lá das tartarugas da novela, né? Então, a criança fez uma associação da situação de violência com a situação, né, com o sentimento que ela tinha na vivência da violência e do abuso, com a visão das tartarugas. Então, o que se produz aqui é justamente que as tartarugas, que eram um estímulo neutro, assim como o rato era estímulo neutro para o menino do experimento de Watson, elas vão se tornar um estímulo condicionado. Significa dizer que toda vez agora que eu visualizar, que eu me aproximar, que eu chegar perto, eu sinto aqueles mesmos sentimentos que eu sentia na outra situação de violência, porque estava emparelhada com a visão das tartarugas, ou no caso do menino, com o rato, tá? E aí o que acontece é justamente isso, assim. O que o Watson vai se perguntar é, tá, então como é que eu consigo tirar isso, né? Se eu produzir uma sensação de medo, como é que eu consigo tirar esse medo? Ou seja, o que ele está pensando é, em situações de fobia, em situações de trauma, como é que eu consigo eliminar esse comportamento, né? E aí, ele vai conseguir pensar
justamente como é que essas histórias do condicionamento individual, né, como é que a história de cada pessoa, os condicionamentos aos quais ela é submetida, aos quais ela é exposta, como é que isso produz a resposta emocional que aquela criança ou que aquele sujeito vai ter em relação às situações da sua vida. E aí que a gente entra nos conceitos, né, que são conceitos já pavlovianos, mas que o Watson também vai se apropriar deles, pensando na relação com humanos, especialmente com as emoções. Que aí o que acontece? A gente vai pensar aqui na perspectiva da extinção respondente. Significa que, se a gente produziu um condicionamento, se a gente produziu uma resposta condicionada, né? Se a gente transformou o estímulo neutro no estímulo condicionado e passou a produzir uma resposta condicionada, se eu quero eliminar essa resposta, eu preciso produzir um efeito de extinção dessa resposta, tá? Que é o que a gente vai chamar de extinção respondente. Então, nesse caso, né, quando a gente tenta produzir esse processo, esse efeito de extinção, a gente vai fazer com que o efeito eliciador do estímulo condicionado, ele vai se extinguindo gradualmente. Tá, mas como é que isso pode ser feito, né? O que Pavlov vai ensinar para a gente é que isso pode ser feito, e aí a gente tem aqui 2 exemplos muito claros. O contracondicionamento e a dessensibilização sistemática. O contracondicionamento é basicamente a gente fazer o mesmo procedimento de emparelhamento, só que agora com outro estímulo, que produza um outro efeito, tá? Então, o que ele vai dizer? Se eu estou falando aqui de uma situação de medo, né, que é o exemplo que o Watson vai usar, o contracondicionamento vai fazer com que eu estimule, ou com que eu produza, com que eu associe aquele estímulo condicionado, que agora é condicionado, né, e que produz medo, a um outro estímulo que produz um outro efeito. Talvez um efeito de relaxamento, né? Então, por exemplo, a gente costuma fazer muito isso, né? A gente faz isso bem naturalmente, não precisa nem ser psicólogo para fazer isso. A gente diz assim, quando uma amiga nossa liga e diz, eu estou muito ansiosa, eu não estou conseguindo estudar, não estou conseguindo. Aí a gente diz assim, mas o que é que te relaxa? Como é que você consegue, né? Eu geralmente relaxo se eu ouvir uma música relaxante, ou se eu botar um incenso, não sei o quê. E por que você não estuda com isso, né, ligado, para ver se esse efeito do relaxamento também... Então, assim, isso é um contracondicionamento, tá? Isso é uma tentativa que a gente está fazendo de emparelhar um estímulo novo. Agora, perceba que na técnica do contracondicionamento, nenhum dos estímulos é neutro. Um deles é o estímulo condicionado já, que foi condicionado do medo, da ansiedade, ou, né, do que quer que seja. E o outro é um estímulo que produz, ele já é um estímulo que produz um efeito contrário, que é o efeito que a gente quer. Então, a gente vai tentar emparelhar essas 2 situações para provocar, para produzir uma nova resposta condicionada, né? Que se associa a esse novo condicionamento, tá? Essa é uma das possibilidades. A outra, eu vou só falar dessa e a gente encerra a aula por hoje, tá? A outra situação é justamente a de dessensibilização sistemática. Para a gente falar de dessensibilização sistemática, a gente precisa entender o conceito de generalização. O que Pavlov vai entender, e aí alguém aqui hoje na aula já mencionou isso, é que, às vezes, uma situação, né, de associação que a gente faz, ou seja, a produção de uma resposta condicionada, ela às vezes ela não vai estar ligada estritamente àquele estímulo que foi condicionado. No caso do menino Albert,
do rato. Acontece que, às vezes, a gente vai ampliar esse espectro. A gente começa a associar tudo que se pareça de algum modo com aquilo, e essas outras associações é que vão me levar que vão disparar, né, usando esse conceito do gatilho, que vão disparar o meu sentimento de medo, tá? Então, um exemplo bem óbvio que também está no texto. Cachorro. Um monte de gente tem medo de cachorro. Geralmente, o que vai produzir o medo de cachorro é, sei lá, uma criança muito pequenininha que vai dizer assim, uau, uau, né? Aí o cachorro grandão faz em cima dele. A criança toma aquele susto. No que a criança toma um susto, ela começa a ter medo. Mas aí, como ela ainda não tem essa compreensão do que é um cachorro enquanto um conceito, o que é que ela vai fazer? Ela vai generalizar. Então, tudo que for cachorro, ou talvez tudo que parecer com aquele bicho assustador que deu medo nela, ela vai preferir não se aproximar. E ela vai desenvolvendo esse medo. Então, isso é um processo de generalização respondente. Você tem uma resposta condicionada, mais restrita, e ela vai se generalizando como uma forma de proteção mesmo, que é aquilo que eu falei para vocês mais cedo. Às vezes, na psicanálise, a gente vai falar do deslocamento, né? Que a gente vai deslocando, como se fosse para criar camadas de proteção para aquela situação, para aquele sentimento de medo, para aquele sentimento de desconforto, de angústia, né? Que foram suscitados pela situação original. Aqui é basicamente a mesma coisa, só que a gente vai generalizando. É como se aquela situação original, eu vou guardar dela alguns elementos e eu vou associar esses elementos com outros que, de algum modo, vão criar camadas para me resguardar do encontro com aquela situação, para que eu possa evitar, a qualquer custo, de sentir aquele sentimento desconfortável, angustiante, doloroso de novo, tá? Então, o processo de generalização é um processo de proteção, de que, assim, eu vou generalizando, porque aí eu evito de chegar perto daquele sentimento nuclear, né, o mais forte, que está associado com aqueles elementos ali, sei lá, estamos falando do cachorro, né? Então, talvez a gente possa pensar, estou pensando nisso agora, viu, gente? Talvez a gente pudesse pensar, inclusive, a situação que as meninas trouxeram, né? Da novela, da tartaruga, com uma forma de generalização. Veja, não parece ser uma generalização, até porque a situação de violência era uma. Só que como a visão dela, né, como aquilo acontecia perto das tartarugas, de um viveiro de tartarugas, ela faz uma associação, né? Ela faz esse emparelhamento e às vezes a coisa se generaliza para toda e qualquer tartaruga. Inclusive, no exemplo que vocês me deram, me corrija se eu estiver errada, Rebeca, vocês falam de que o pai, para atrapalhar na lua de mel, manda uma tartaruga de pelúcia. Então, perceba que tem um efeito de generalização, né? Tem uma tartaruga, não é uma tartaruga só, não é só aquela tartaruga ou aquele viveiro. Qualquer tartaruga vai ganhando esse efeito. Enfim, isso tudo para explicar o que é generalização e qual o propósito da generalização no comportamento humano. Porque para a gente entender a técnica de dessensibilização sistemática, a gente tem que entender a generalização. O que é que acontece? Quanto mais distante desse núcleo original, né, que originou a situação, né, a resposta condicionada, menor a intensidade dessa resposta, tá? Então, por mais que a pessoa associe a tartaruga de pelúcia com a situação original, a gente imagina que a tartaruga de pelúcia cause um efeito muito menos assustador, muito menos
muito menos intenso do que uma tartaruga de fato, né? E por aí vai. Então, a técnica de dessensibilização sistemática vai partir dessa ideia. Vai dizer o seguinte, veja, se eu estou lidando com a situação traumática, eu não posso expor a pessoa imediatamente à situação traumática, porque ela não vai dar conta, ela não vai conseguir. O que é que eu faço? Eu faço um processo de dessensibilização sistemática. Eu vou colocando ela diante de algumas situações mais genéricas, mas que também estão associadas a essa resposta condicionada dela, para que ela consiga fazer, entender que a visão da tartaruga de pelúcia não leva ela ao sentimento original. Então, se ela consegue fazer esse passo, a gente consegue passar para o passo adiante, que é o da tartaruga original, né? Esse exemplo é um pouco ruim. Deixa eu dar um exemplo que eu já tenho gravado aqui para mim, porque eu acho que ele é fácil e ele ajuda vocês a entenderem. Eu já atendi uma pessoa que ela tinha síndrome do pânico, assim, ela tinha, aliás, desculpa, gente, ela tinha fobia social, tá? Só que, assim, ela não conseguia, ela tinha chegado num ponto tal da fobia dela que ela não conseguia sair de casa. Ela, literalmente, ela não conseguia vivenciar nenhuma experiência social. Vocês já entenderam que eu trabalho com psicanálise e não com behaviorismo, então eu não usei a técnica de dessensibilização sistemática para ela. Mas eu poderia ter usado e eu posso dizer para vocês como é que isso teria acontecido. Com essa paciente, eu atendia ela em domicílio. Eu ia até a casa dela para fazer o atendimento, justamente porque ela não saía, de jeito nenhum. A família estava desesperada. E se eu fosse behaviorista e fosse usar a técnica da dessensibilização sistemática, o que eu faria era, em primeiro lugar, a gente vai trabalhar com a fala, porque como o Skinner ensinou para a gente, o comportamento também é verbal. Então, assim, falar sobre ir para a rua já disparava nela uma angústia, né? Um medo. Então, ela já tinha algo dessa angústia só de falar sobre ir para a rua. Então, o primeiro passo é, vamos encontrar uma forma de falar sobre isso que produza menos angústia e que consiga fazer com que você desassocie a ideia de falar sobre com o sentimento de angústia. Eu consigo passar desse ponto? O que é que eu faço agora? Eu poderia propor para ela da gente ir até a varanda. Vamos fazer a nossa sessão na varanda, porque ela não chegava nem na varanda, porque ela não queria se deparar com a rua. Então, a gente podia fazer uma sessão na varanda, fazer algumas sessões na varanda, que aquilo ia disparar algum nível de angústia, mas a angústia já ia ser um pouco reduzida. Então, a gente já se aproximou mais, né, da situação e ela já conseguiu desassociar esse novo movimento, de que na varanda ela não estava correndo nenhum risco. Estabelecido o vínculo, ela já tinha uma confiança comigo, eu podia dizer bem assim, vamos ir até a porta da casa? E a gente podia fazer um movimento de ir até a porta da casa, né? E de entender que ali também ela não estava em nenhum risco. Depois eu podia dizer, vamos caminhar até a esquina. E depois eu posso ir pensando em outras tarefas, de vamos até a mercearia, vamos até a padaria comprar um pão, porque isso é um processo de dessensibilização sistemática. Aos pouquinhos eu vou trabalhando nos elementos de generalização. Para onde foi que ela generalizou esse processo da fobia dela, e eu vou eliminando devagarzinho, passo a passo, cada um deles, até o ponto de conseguir fazer com que essa pessoa consiga se colocar de novo numa situação social, tá? Isso seria a dessensibilização sistemática. E aí, isso está pensado justamente nessa concepção do comportamento condicionado, de como é que a gente extingue esse comportamento condicionado, né, em relação a essas generalizações. Porque como é uma coisa muito forte,
né? Como é uma angústia muito grande, eu não tenho como colocar ela diante daquilo, porque ela não vai aceitar, porque é assustador demais para ela, eu não poderia chegar e já de primeira dizer assim, vamos para um show na orla. A pessoa não vai, né? Ela não vai nem se propor aquilo. Então, a técnica da dessensibilização sistemática é justamente uma técnica de pensar sobre os elementos de generalização daquela resposta e ir trabalhando neles até chegando mais perto desse núcleo, tá? Gente, eu vou ficar por aqui. Já anotei aqui as questões que eu vou trabalhar com, que eu vou perguntar para os especialistas universitários para trazer para vocês semana que vem com mais clareza. De algum modo, eu acho que a gente já conseguiu passar, né, pelos conceitos principais que estavam no texto de hoje. As meninas tiveram que sair mais cedo, né, Nalanda, eu também já extrapolei o meu horário, Nalanda e Fátima, mas aí eu vou deixar para você, Rebeca, e para elas duas ainda semana que vem, para vocês trazerem as questões que vocês já tinham elaborado, que eu imagino que vocês tinham isso, né, montado, e eu fiz diferente da psicanálise, eu tentei trazer um pouquinho a estruturação de algumas questões, para depois abrir para vocês colocarem as questões. Então, semana que vem eu ainda vou contar com vocês 3, tá, para fazer isso. Eu ia sugerir mais 3 pessoas para o texto de Skinner, mas como eu estendi demais, a aula está bem esvaziada, né? Só temos aqui, além de Rebeca, que já é a debatedora do texto de hoje, temos só a Samara, Joyce, Milena e Cecília. Alguma de vocês topa ficar para a semana que vem? Com o texto de Skinner? É um texto mais curtinho. E a gente vai continuar esse debate aqui. Eu posso, professora. Beleza, Cecília. Deixa eu... E as outras, Cecília? Eu também posso. Pronto, Samara, obrigada. Alguém mais? Joyce, Milena, vocês topam ou não? Tá. Elas não estão falando, eu vou supor que elas não topam, tá? Eu gosto, como eu já falei, né? Eu gosto de que sejam sempre 3, porque às vezes tem imprevistos, mas diante do nosso contexto aqui atual, eu vou deixar só vocês duas, já agradeço de antemão pela disponibilidade. Desculpem ter estendido até aqui, né? Hoje eu cheguei um pouquinho mais atrasada. Mas, enfim, semana que vem a gente trabalha isso, a gente fecha essa parte do behaviorismo, né? De fato, eu acabei me empolgando muito para falar de psicanálise e a gente se estendeu na psicanálise e o nosso semestre já está no fim. Então, a gente vai ficar só essas 2 aulas de behaviorismo, depois a gente vai entrar na fenomenologia existencial e aí a gente encerra o semestre, tá? Vocês viram que eu coloquei lá a avaliação, né? Pronto. Beleza, então, gente. Qualquer coisa, vocês podem gritar, viu? Obrigada. Bom dia para vocês. Tchau, professora. Obrigada. Tchau. Até semana que vem. Tá, bom dia.